João 21, versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Nós temos duas ocasiões em que o Senhor se apresenta, uma antes da sua morte e outra depois da sua morte. Na primeira ocasião, ele está como um homem aqui, sendo Deus, mas um homem, com os limites de um homem. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, só num. Mas na segunda ocasião, ele agora está um homem glorificado. Ressuscitou dentre os mortos. Ele deixou a sepultura, mesmo estando com a pedra ainda. Ele passou por aquela pedra, passou por aquelas rochas, pela pedra. Como também ele se apresentou depois no meio dos seus discípulos, estando reunido com a porta fechada. Então agora ele é um homem mas glorificado. Ele não está sujeito mais aos limites humanos que ele tinha antes da sua morte. Mas o pensamento não é tanto sobre isto, mas sim a sua atuação em meio aos seus discípulos. Nós vemos que coisa tão admirável em Deus. Porque isso não é comum encontrar nas criaturas, nas suas criaturas, que é o de servir, estar disposto a servir. Porque nós só servimos quando temos alguma coisa em troca. Ninguém vai se levantar cedo, com esse frio, para ir trabalhar, sem o pensamento de que no final do mês vai receber um salário. Mas aqui nós vemos, não somente aqui, mas vemos pelas Escrituras, a disposição de Deus em servir. Estar disposto a servir. Naquele primeiro encontro, no Evangelho de João, capítulo 13, em que lemos, foi a noite em que foi instituída a ceia do Senhor. Horas antes do Senhor ser preso, ser levado àqueles julgamentos, e logo em seguida ele já ia ser crucificado. Na continuação da leitura do capítulo 13, nós vemos que dali ele vai para o jardim, e dali ele é preso, capítulo 17, 18. Então aquela seria a última noite com os seus discípulos. Era uma reunião em que estavam os 12 reunidos. Normalmente existia um escravo para lavar os pés dos que chegavam na casa dos donos das casas. Existia um escravo, porque eles usavam sandálias, não havia asfalto. Então, normalmente, a caminhada durante o dia, as viagens, deixava os pés sujos. Então, havia aí na entrada uma bacia, e estava aí o escravo para lavar os pés. Nesta noite, acredito que todos têm lido este livro e sabem da história. Esta noite, e momentos antes, os discípulos estavam discutindo entre eles qual era o maior, qual era o mais importante. Qual talvez falava melhor, se apresentava melhor, fazia a obra de Deus melhor, ou as outras coisas melhores. E vemos que o nosso Senhor Jesus, em meio à discussão daqueles que são maiores e mais grandes, mais importantes,
Ele toma o lugar do escravo da casa para lavar os pés daqueles que se achavam grandes. Imaginamos a vergonha. Que sentimento eles tiveram quando viram o seu mestre, Deus, lavar os pés de miseráveis homens como eles e como nós. Quando ele se levanta da mesa, coloca uma toalha, tira a sua roupa de cima e coloca uma toalha na sua cintura, bota água na bacia, se ajoelha, se senta e chama os discípulos para lavar os pés. Podemos imaginar a cena, o sentimento. Eu lembro de um amigo uma vez que disse que tem momento em que tudo que a gente quer é que a terra se abra e a gente suma. Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu aqui. Cada discípulo queria que a terra se abrisse e eles sumissem de vergonha, porque por se contemplarem tão grande, tão importante, talvez não fazer coisas humildes, coisas simples, mas se colocarem em lugares elevados, só fazerem coisas importantes. Quando o seu mestre, e nós sabemos que ele era mais do que simplesmente um mestre entre os seus discípulos, ele era Deus, o Filho de Deus, e está aí para servir. E nós? Como somos nós? Qual é o nosso sentimento, a nossa atitude, a nossa posição? Será que reconhecemos somente um Senhor no nosso meio e todos nós somos servos? O Senhor, Ele mostrou, pensando agora de um outro lado, o quanto Ele estava disposto a se identificar com as fraquezas dos seus discípulos. Ele, ao ver todo aquele orgulho no coração deles, ele não começou a repreender eles, mas a ensinar eles a humildade. Ensinar o caminho certo para a humildade. É assim que Ele faz conosco ainda hoje. Ele nos leva por caminhos em que Ele vai nos mostrar o poder que existe na humildade, não no orgulho. Nós vemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com Deus, o nosso orgulho, os nossos pensamentos elevados, o que nós achamos que é certo, o que nós pensamos que é bom, o que nós queremos fazer, nós estamos batendo contra uma rocha. Não vamos passar dali. Porque diz, Deus resiste aos soberbos. Ou o soberbo muda, ou Deus não muda. Ele não vai mudar pela nossa soberba. Então, é nós que temos que mudar. Então, a palavra de Deus diz que Ele dá graça aos humildes. O humilde, ele não vê muito potencial nele. Ele não vê muita esperança nele. Mas ele tem vontade de fazer. Ele tem vontade de agir. Ele gostaria de ser. Ele gostaria de alcançar, mas ele sabe que ele não consegue.
E o que acontece então? Deus dá graça. O que é graça? Graça não é algumas migalhas que Deus dá para ajudar, que nem a gente dá para os pássaros, um pouco da nossa comida, vamos lá, damos algumas coisinhas para eles. Então aquilo ali é graça. A gente pensa que graça é assim, dá uma marmitex para o mendigo, então isso é graça. Não. Graça não é uma muleta para nos ajudar a... Graça é o poder de Deus. Porque a graça salvadora se manifestou, a Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça que nos salva é uma coisa pobre? Não, é a única coisa que nos salva. A graça não vem para nos ajudar a ser salvo. A graça nos salva. A graça não é um componente para nos ajudar na salvação. A graça é a salvação. Então, Deus dá graça aos humildes, quer dizer, Deus dá toda a força para ele. Toda a força necessária. Seja em que área for, espiritual, na família, no emprego, entre os vizinhos, entre os incrédulos, Deus dá graça aos humildes. Ali nós aprendemos que o Senhor estava disposto a ensinar os seus fracos discípulos, e nós também. Ele estava disposto a passar um por um a um. Inclusive Judas entrou na fila dos que foram lavados os pés. Ele não participou da ceia, ele participou da Páscoa, mas não da ceia. Então muita gente confunde lendo e vê momentos que Judas está presente e até come certas coisas, mas naquela noite existiu a Páscoa e foi instituída a ceia. Judas comeu a Páscoa, mas não comeu a ceia. Ceia não é Páscoa. A ceia foi instituída na mesma noite em que foi comemorada a Páscoa, naquela noite. Então, neste momento, Judas estava presente. O Senhor lavou seus pés. O Senhor é assim. Ele está disposto a ir, não somente servir os crentes, mas até mesmo os ímpios. Mas será que Judas aproveitou? Não. O Senhor, neste momento, está se dedicando a todos neste mundo. Tem uns que estão aproveitando, outros para nada servem. O que o Senhor está servindo, o que o Senhor está fazendo. Mas, sem dúvida, para os discípulos, aquilo foi uma grande instrução. O Senhor ensinou eles o caminho certo entre a irmandade, entre os filhos de Deus, estar dispostos a servir. No capítulo 21, nós temos algo assim. Lá ele estava na forma humana ainda, mas agora aqui nós temos ele glorificado. Mas será que ele mudou? Nós vemos Tomé confessar e dizer: Deus meu e Senhor meu, ou Senhor meu e Deus meu. Então, os discípulos compreenderam agora, se não compreendiam antes, quem realmente era aquela pessoa. Eu não li toda a história, todos conhecem essa história. Os discípulos estavam desanimados, porque até aquele momento, até noites anteriores, ou dia anterior, pelo menos os 2 dias antes, eles tinham o Senhor Jesus presente fisicamente, andando com eles durante 3 anos. Fisicamente, eles viram os seus milagres, viram o seu poder,
ressuscitar mortos, multiplicar pães, curar a sogra de Pedro, fazer tanta coisa. Mas agora o Senhor já não está mais desta maneira. Agora eles têm que reter o Senhor espiritualmente. Lembram de Maria Madalena? Quando, depois da ressurreição, lá no sepulcro mesmo, o Senhor apareceu para ela e ela se agarrou nos pés dele e ele disse: não me detenhas, porque eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Agora você não pode mais me reter desta maneira, fisicamente. Você tem que me reter espiritualmente. Você tem que sentir a minha presença espiritualmente. Eu não posso mais estar com vocês fisicamente. Eles estavam acostumados com isso, então, imagine. Se fosse conosco, o Senhor Jesus sempre fisicamente estava aqui, mas de repente agora Ele não vai voltar mais assim. Mas Ele diz: eu vou voltar a continuar com vocês. Espiritualmente, eu vou estar aí. Mas é muito estranho, porque 3 anos e meio Ele esteve aqui, fez tanta coisa e falou, mas agora Ele não está mais dessa maneira. Então é isso que está acontecendo aqui. Os discípulos estão desanimados, porque parece que o Senhor não está conosco. Não é a mesma coisa. Então Pedro quer se ocupar com alguma coisa para não pensar nisso. Então Pedro diz: vou pescar. E os discípulos também: nós vamos com você. Mas aquela noite não apanharam nada. O Senhor aparece para animá-los. Novamente, como Ele vem animar? Como um servo. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Eu não li quando eles desceram do barco, isso já estava ali. O peixe já estava, não era dos discípulos, era do Senhor. Ele preparou. Ele tinha uma provisão para eles. O Senhor tinha alguma coisa para falar com eles, mas antes disto o Senhor os alimenta, os fortalece. O Senhor tinha alguma coisa para exigir deles, mas antes disto o Senhor os alimenta, os fortalece, os nutre. Então depois Ele começa a falar com Pedro, começando, perguntando se ele o amava. Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Notamos que o Senhor quer o nosso coração. Não a nossa presença, o nosso físico, sem dúvida é muito importante, mas às vezes o nosso físico está onde o nosso coração não está. Como a mulher de Ló. A mulher de Ló estava fora de Sodoma, mas o coração não tinha saído de Sodoma ainda. Então, o Senhor, Ele quer o nosso coração. O físico sem o coração não vai ter muita importância. Então, o Senhor, neste momento, Ele vem fortalecer os seus discípulos para pedir algo maior. O alimento que Ele deu serviu para o físico, para matar a fome, animar eles, fortalecer eles. Então, o Senhor também ainda faz isso. Nos dá alimento, nos dá trabalho, nos dá um carro, nos dá uma casa, nos dá uma família. Mas Ele quer mais. Ele está dando isto para exigir algo maior. O nosso coração. O nosso amor a Ele.
a nossa dedicação a Ele. É isso que tem valor para Deus. Claro, podemos usar estas coisas, todas essas coisas, por amor a Ele. Os nossos bens, a nossa vida, a nossa dedicação, nesta manhã aqui, a nossa voz, através dos hinos, através da adoração, através da nossa presença aqui. Foi isso que Ele pediu, para nos reunir, não ficar em casa pensando nele, mas nos reunir com outros. Durante a semana estamos em casa pensando nele, mas Ele quer que nós, um dia na semana, nos reunimos para fazer isso, em sua memória. Então, que Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações, isto que temos ouvido nessa manhã.